Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um videozito. Queria só partilhar que estou a gostar muito de fazer estes vídeos. Hoje é dia 21/10, ou seja, eu estou a gravar este vídeo na altura em que saiu o meu primeiro vídeo. Rapidamente consegui feedback de muita gente importante para mim, até alguma malta que já não falava há algum tempo. É muito fixe obter esse feedback, é muito fixe saber que também os estou a ajudar, ou, neste caso, nem foi um vídeo informativo, foi só apresentar-me, digamos assim, apresentar o canal, e muitos disseram que ficaram logo inspirados e motivados e que até já há algum tempo que andam a magicar este tema e que esta motivação pode ajudá-los até a dar o primeiro passo, que por vezes é o mais importante, se não o mais importante sempre, porque se não damos o primeiro passo nunca damos os outros todos a seguir. Portanto, foi muito fixe saber que vos dei essa motivação e também receber o vosso feedback e agora integrar também nos próximos vídeos e saber que vos ajudou. Às vezes nós temos um pouco de síndrome de impostor e acho que ter um pouco também não é mau, né? Porque ajuda-nos também a querer ser melhores, mas às vezes achamos que os passos que nós estamos a dar são pequenos e que não fazem grande diferença, mas depois partilhamos esses passos e percebemos que esses passos conseguem impactar não só a nossa vida, mas também a vida dos outros. Isso é muito, muito top. Só uma chega que é... ok, isto motivou-vos e o caraças, e ainda bem que vocês saíram do vídeo cheio de motivação, mas se vocês não fizeram um caralho, essa motivação não vale nada. E isto eu digo-vos assim mesmo para vocês, que é o que eu digo a mim próprio, porque não nos vale nada estar a ver vídeos no YouTube e top, estou bem motivado, mas se não fizermos nada a partir daí, eu acho que isto é uma cena que nós fazemos tanto, e eu próprio, e não faço agora, eu vejo um vídeo e fico, bora implementar e não sei o quê, mas depois, se nós não fizermos mesmo nada, a partir daí, aquele vídeo não valeu nada. Até podes ganhar conhecimento, podes ganhar visão de mundo e whatever. Visão de mundo às vezes até dá muito jeito, mas se depois não aplicares nada do que estás a ver, de que é que vale? E algum de vocês partilharam que tem algum receio, de avançar. Muitas vezes esse receio vem do desconhecido, falta de informação, de não saberem. E então, duas perguntas. Aliás, uma pergunta e uma afirmação. A primeira pergunta é se têm receio de desconhecido, se querem realmente fazer isto. Mas o que está a fazer não avançar é o desconhecido, a falta de conhecimento. O que é que já fizeram para aumentar esse conhecimento? Se a resposta a essa pergunta for nada, então já sabem qual é o problema e o que é que têm que fazer. É ir à procura disso. E depois a segunda coisa, que é não caiam no loop infinito de acharem que nunca têm conhecimento suficiente, porque tenho uma notícia boa e má. A notícia má é que nunca vão saber tudo antes de avançar, então têm que avançar. A notícia boa é, se sabem que nunca vão saber tudo, quanto mais cedo avançarem, melhor, porque na verdade na prática é como aprender. Obviamente, isto tem um risco, e um risco grande, e uma responsabilidade grande, por isso também não me estou a dizer para avançarem às cegas, mas quando se sentirem confortáveis, digamos, para avançar, avancem só, porque é o melhor que fazem e assim, quando entram na prática, vão aprender muito mais rápido, pelo menos no meu caso. E quanto mais rápido irem à busca desse conhecimento, mais rápido vão se sentir confortáveis, mais rápido vão começar esta jornada, mais rápido vão ter resultados e chegar ao que quer que seja que vocês querem com o investimento imobiliário e o que vocês querem na vossa vida em geral. E aqui eu já falei nos vídeos anteriores de perceber que os investimentos imobiliários iam de acordo com os meus objetivos, etc, não só de investimento. Então eu acho que antes de começarem a investir, a primeira pergunta que devem fazer nem sequer tem a ver com investimentos. Acho que a primeira pergunta que devem fazer para vocês próprios, e este é o tema 2, digamos assim, estratégia, não só a estratégia de investimento imobiliário, mas, ou seja, qual é a estratégia de investimento imobiliário correta, ou digamos assim, para vocês, o que é que vocês devem fazer. Isto é uma pergunta que é completamente individual, vai depender de um para cada um e já vamos perceber porquê, mas não só de investimento imobiliário, mas de investimento também.
porque antes de chegarem ao imobiliário sequer, por alguma razão, estão no imobiliário e não outro tipo de investimentos. Mas pronto, a primeira coisa que eu na altura não fiz, mas que se eu começasse agora teria feito, era uma pergunta que nem sequer nada tem a ver com investimentos, que é... A pergunta é: que tipo de pessoa é que queres ser na vida e que estilo de vida ou que vida é que tu queres viver? Porque isto são perguntas muito filosóficas, são bem difíceis. Eu demorei algum tempo a chegar lá, e não foi sozinho, foi com muita ajuda. Demorei algum tempo a chegar lá, mas... E claro, isto pode ir alterando ao longo do tempo, mas quando vocês perceberem qual é o tipo de pessoa que querem ser e qual é o estilo de vida ou a vida que querem levar, muito mais facilmente vão perceber se o investimento imobiliário é para vocês, ou se algum tipo de investimento é para vocês, que tipo de investimentos é que querem fazer, que características é que querem ter, é que devem ter esses investimentos. O que é que quer dizer com isto? Se tu queres levar uma vida tranquila, se tu queres levar uma vida sem grandes riscos, uma vida em que não vais ter grandes esforços, digamos assim, não é grandes esforços, mas grandes chatices, o investimento imobiliário não vai ser para ti, porque o investimento imobiliário requer muito tempo, requer risco, requer muita responsabilidade, vai trazer chatices. Portanto, se queres levar este estilo de vida, se queres levar este tipo de vida, o investimento imobiliário não vai ser para ti. Temos outros tipos de investimentos, claro, que podes fazer de acordo com esses objetivos, que seria, por exemplo, um investimento sem risco, ou seja, de capitais garantidos, por exemplo, numa conta poupança ou num certificado de aforro. E aqui é mesmo fazer esta pergunta para nós próprios, sem julgamentos, e respondermos na forma mais transparente e honesta possível para connosco, porque o estilo de vida ou a vida que cada um quer levar é de cada um e não interessa a mais ninguém. E só respondendo esta pergunta de forma honesta para connosco próprios é que conseguimos seguir aos próximos passos, digamos assim. E aqui é mesmo importante, malta, sem julgamentos. Cada um tem o seu estilo de vida e é o que é. E se alguém quiser dizer alguma coisa sobre o estilo de vida que tu queres levar, é problema dessa pessoa. No meu caso, eu percebi que o meu estilo de vida que eu queria levar estava muito associado a desafios. Eu gosto de desafios, eu gosto de uma vida com desafios, eu gosto de uma vida em que experiencio muitas coisas diferentes, seja culturas, seja, sei lá, ir fazer uma coisa diferente ao fim de semana, tipo ir a um parque de trampolins e saltar o dia todo, não sei, experiências diferentes, principalmente culturas, países diferentes, mas não só, em geral. Ou seja, gosto de desafios, gosto de experienciar uma carrada de coisas diferentes e gosto de fazê-lo com as pessoas que são importantes para mim, e gosto de estar lá para as pessoas que são importantes para mim. Ou seja, tudo isto, se juntarmos, tirando a parte dos desafios, digamos assim, mas se juntarmos ter o máximo de experiências diferentes na vida, mais estar disponível ou conseguir dar tudo o que as pessoas que são importantes para mim necessitarem, requer duas coisas fundamentais, que é tempo. Eu preciso de tempo, muito tempo, e preciso de dinheiro, porque no fundo há muitas experiências ou até muitas outras coisas que a palavra ajudar poderá fazer sentido, requerem dinheiro. Então eu precisava de um investimento que fosse muito lucrativo, ou digamos assim, ou alguma coisa que fosse muito lucrativa, mas também que não requeresse muito tempo. E eu cheguei ao imobiliário e pronto, spoiler, eu percebi que era preciso de muito tempo, efetivamente. Pelo menos numa fase inicial ou na fase de vida em que eu me encontro, continua a ser uma coisa que precisa de muito tempo, mas depois consegues escalar para ser necessário menos tempo e conseguires uma forma mais passiva, digamos assim, de rentabilizar os investimentos imobiliários e pronto.
digamos que temos esta forma assim de escalar. Eu também já vou falar sobre a minha estratégia, digamos assim. Para já precisa de muito tempo, mas já sei que consigo chegar a um ponto que consigo investir muito menos tempo e ter rendimentos bastante interessantes e atrativos. Portanto, essa foi a primeira pergunta que eu tive que responder. A segunda pergunta foi, ok, mediante este estilo de vida, qual é o tipo de investimento que eu quero? Percebi que o investimento imobiliário era o correto. Também já falei isto num vídeo anterior. Isto porquê? Porque tenho muita alavancagem, ou seja, que o capital inicial que eu tinha, consigo ir buscar mais capital a financiamento bancário, a financiamento privado, ou o que for, e ter mais capital disponível para investir. E depois tenho muito controle sobre o processo, que vai exigir mais tempo agora, mas que depois mais tarde consigo ter menos controle, ter rendimentos mais baixos, manter uma passividade maior, ou seja, ser necessário menos do meu tempo para conseguir esses mesmos rendimentos. Mas lá está, neste caso, a alavancagem, ou seja, ir de encontro com os meus objetivos, alavancagem, mais capital disponível para investir mais dinheiro e inicialmente, que vai de acordo com os meus objetivos, ter algum dinheiro para certas coisas e depois também a parte do tempo, que numa fase inicial gasta muito tempo, mas consigo transferir para uma parte em que gasto menos tempo, ou seja, mais à frente, em que vou gastar menos tempo, vai ser mais passivo, e daí isto ir de acordo com os meus objetivos, e vocês têm de perceber se vai de acordo com os vossos objetivos ou não e a forma como vocês querem viver a vossa vida. Depois, dentro do imobiliário, digamos assim, ou seja, já definimos como é que queremos viver a nossa vida, já percebemos que o investimento imobiliário pode ser uma forma de ajudar para vivermos a vida que nós queremos viver, mas mesmo assim, dentro do imobiliário, temos muitas formas de investir, temos muito tipo de operações, muitas coisas que podemos fazer. Eu vou falar aqui de algumas, não necessariamente todas, vou falar de algumas, se calhar estão mais próximas e que eu já fiz, mas... E depois o que é que estou a fazer agora, o que é que pretendo e o que é que vos pode ajudar a decidir qual é o tipo de investimento imobiliário ou qual é o conjunto de investimentos imobiliários que vocês poderão querer fazer. Então, temos um tipo de investimento imobiliário e se calhar, não vou dizer o mais comum, mas mais conhecido, digamos assim, é o tipo de investimento imobiliário que vocês efetivamente compram uma casa e fazem alguma coisa com ela, digamos assim. Porque vamos ver mais à frente que dá para investir no imobiliário sem comprar casas. Pronto, este tipo de investimento, o investimento imobiliário em que vocês compram uma casa, pode-se dividir em, basicamente, duas formas principais de depois rentabilizar essa casa, digamos assim, que é o Fix and Flip e o Buy and Hold. Fix and Flip, sendo aqui a operação em que nós compramos uma casa, remodelamos e depois vendemos, e o Buy and Hold, sendo aqui a casa que nós compramos, remodelamos ou não, pode já estar pronta a habitar, e depois arrendamos. E temos assim uma renda passiva mensal, passiva, entre aspas, já vamos ver porquê, mensal, que ajuda-nos com o que quer que seja que nós queiramos aplicar a esse dinheiro. Depois, ainda podemos ter aqui algumas outras formas de rentabilizar estes imóveis, como por exemplo o alojamento local, que é um tipo de, digamos, aluguer menos, não é menos comum, não é essa a palavra que eu quero utilizar, mas agora está-me a falhar. Fosca-se, ser disléxico é foda, mano. Não sei qual é a palavra, mas menos regular, digamos assim, porque buy and hold é uma estratégia que acaba por assumir que a maioria do ano vamos ter ali o imóvel alugado, arrendado neste caso, sempre, durante todo o ano, e aqui o alojamento local, pronto, é um pouco diferente. Mas começando pelo Fix and Flip. Então, o Fix and Flip assenta na base que tu ao comprares um imóvel e a remodelar depois, vais acrescentar valor a esse imóvel que depois, ao vender a um preço mais acrescido do preço que tu gastaste na obra e na compra do imóvel, na aquisição do imóvel, consegues ter aqui um lucro. Lá está, ou seja, compras, remodelas e depois vendes a um preço mais elevado
e consegues tirar daí uma mais-valia. Este é um processo que requer muito tempo, é das principais desvantagens, é um processo que requer muito tempo, pelo menos numa fase inicial, porque depois se tiveres alguém que controla o processo por ti, tu ficas só com uma parte do lucro, mas isto já é uma operação diferente, mas se fores tu a fazer, se fores tu a ir à procura do imóvel, fores tu a ir à procura dos empreiteiros para dar orçamentos, se fores tu também depois a controlar também o processo de venda, é um processo que é muito intensivo em termos de tempo, é das principais desvantagens, depois também é um processo que tem muito risco associado, digamos assim, porque se não souberes, se estiveres a comprar um imóvel, está a um preço muito elevado e tu não fizeste o estudo de mercado de forma adequada, se ali nas obras tiveres derrapagens no orçamento, em que com imprevisto não estavas à espera e depois já vais, pronto, lá está, gastar muito mais dinheiro nas obras do que estava previsto, ou se tu avaliaste mal o mercado e achavas que ias conseguir vender a certo valor e depois só consegues vender a X valor, lá está, tem aqui uma camada de risco, muita responsabilidade e muito tempo consumido, e o tempo consumido eu diria que é mesmo a principal desvantagem, digamos assim, deste tipo de operação ao negócio. Depois temos as vantagens, claro, muito controle sobre o processo, elevada rentabilidades, ou seja, estamos aqui a falar de tu estás a acrescentar valor a um imóvel e dependendo da aquisição que tu fizeste, foi abaixo do valor do mercado, dependendo das obras que vais fazer, consegues aqui rentabilidades muito interessantes, entre, por exemplo, 20, 30, 40% do capital investido, e dado que foste recorrer à banca para esse capital, ou seja, imagina que é aqui 30, 40% de um investimento total de obras mais imóvel, a aquisição do imóvel de 100 mil euros, imagina que são 30, 40% disso, é muito dinheiro, pelo menos para mim, ainda era muito dinheiro, e é. Portanto, temos aqui uma operação muito interessante e aqui, lá está, as vantagens, tens esse controle e consegues rentabilidades muito, muito acrescidas, e depois também o facto de um imóvel ser um bem essencial aqui à vida, digamos assim, para já. Portanto, tens aqui algum tipo de segurança. Aqui passando para buy and hold, já é uma estratégia, lá está, diferente. Aqui compras um imóvel no sentido de querer arrendar e rentabilizá-lo mensalmente, digamos assim, e não tanto no sentido de depois vendê-lo, depois de fazer as tuas obras, ou não, ou seja, aqui no sentido de arrendá-lo e teres uma renda mais passiva mensalmente. Claro que depois podes acabar sempre por vender o imóvel a posteriori, mas não é esse o intuito principal. Aqui, o imóvel podes comprá-lo pronto a habitar ou sem ser pronto a habitar. Caso faças obras, também podes, se calhar, comprando aqui um imóvel que precisa de algumas obras, acabas por conseguir, se calhar, rendimentos mais interessantes, né? Porque consegues negociar ali o valor, comprar um pouco mais baixo e depois tu próprio fazer as obras, que aqui, se calhar, não precisam ser tão intensivas como se fosse para venda, dependendo do teu público-alvo que depois vais arrendar o imóvel. Aqui é um rendimento um pouco mais passivo, digamos assim, porque depois de comprares e remodelares ou até comprares pronto a arrendar, no fundo só tens que arranjar os inquilinos a que vais arrendar esse imóvel e depois tens que o único trabalho que tens a partir daí basicamente é manter o inquilino satisfeito, garantir que ele está ok, que tudo no imóvel está ok, que as condições de habitabilidade mantêm-se, as pequenas chatices e pequenas reparações que o imóvel vão necessitando, tu estás lá para resolvê-las, ou às vezes até podem estar a cargo do inquilino, dependendo do tipo de arrendamento que fazes, mas pronto, não é 100% passivo, tem aqui algum trabalho inerente, poderá ser mais passivo se tu, por exemplo, contratares alguém para gerir os teus imóveis e que depois eles próprios resolvem estes problemas ou arranjam alguém que resolve estes problemas e tu pagas um X para eles fazerem isso. Isso, claro, se calhar será mais interessante só mais à frente, em que já tens bastantes imóveis e faz sentido perderes um pouco de rentabilidade para te libertares e
teres mais tempo para fazer outras coisas e assim, então arranjas uma pessoa que faça isso. No início, se calhar poderá não fazer tanto sentido, porquê? Porque tu próprio ainda não tens muita experiência, portanto, ganhas muito de acompanhar esses inquilinos e perceber o que é que eles valorizam mais e menos, e necessitas dessa experiência para depois também perceber se quem vais contratar está apto para fazer esse trabalho, de acompanhar os inquilinos, acompanhar os imóveis e até a forma como queres que o acompanhamento seja feito. Só consegues definir isso depois de teres a experiência do mercado e tu próprio fazê-lo, digamos assim. Claro que há empresas ou especialistas para te fazerem isso, mas tu nunca tiveste essa experiência, como é que vais saber se vais realmente estar satisfeito com o trabalho que eles estão a fazer? Portanto, aconselho fazê-lo primeiro, ou pelo menos seria o que eu faria, apesar de também ainda nunca ter feito. Estas são as duas principais formas de investir no imobiliário, digamos assim, tendo um imóvel, ou seja, comprando efetivamente um imóvel. Depois há aqui algumas outras formas de fazer investimentos no imobiliário sem comprar um imóvel, sendo, por exemplo, a compra de REITs. REITs, REITs, são um tipo de ações em que tu, a comprar aquela ação, estás a investir em empresas do imobiliário, ou seja, é aqui uma forma de tu teres exposição, de tu teres uma exposição e uma posição no mercado imobiliário sem ter que comprar um imóvel, ok? Algumas das vantagens aqui é que o investimento inicial é muito mais pequeno, ou seja, tu consegues comprar uma destas ações por 100, 200, 300 euros, quando comparado com o investimento imobiliário precisas se calhar no mínimo 15, 20 mil euros para começar um desses investimentos, ou seja, é uma das vantagens deste tipo de investimentos. Depois o risco também acaba por ser menor, digamos assim, porque pronto, se estamos a falar também de montante investido mais pequeno, o risco acaba por ser menor, o dinheiro que podes perder poderá ser menor, mas claro, se investirmos 100 mil euros, a probabilidade de perder esse dinheiro todo também está lá, ou seja, não deixa de haver aqui um risco. Enquanto se calhar, ao comprares um imóvel, a probabilidade de tu perderes o teu dinheiro todo naquele imóvel é pequena, porque ao fim do dia, mesmo que as coisas corram mal, podes sempre conseguir vender ou arrendar um imóvel, se calhar a preços mais baixos, mas ao menos fazes algum dinheiro, ou até consegues ali ficar num break-even, enquanto aqui numa ação, quando compras, tens sempre a hipótese de perder o teu dinheiro todo, e no imóvel, ao teres um imóvel, é muito menos provável. Também tens a vantagem no REIT de elevada liquidez. O que é que eu quero dizer com isto? Tu consegues comprar e vender um REIT basicamente quando quiseres, enquanto com um imóvel sabemos que podes demorar ali a vender até nos bons casos uma semana, mas nos casos mais morosos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, quem sabe. Não é qualquer pessoa chega ali e compra um imóvel, enquanto no REIT, uma ação, podes vendê-la basicamente em segundos, sempre quando quiseres, basta ir já à tua corretora onde compraste o REIT e consegues vender. Aqui as desvantagens, tens muito menos controle sobre o processo, ou seja, tu consegues controlar quando é que compras, quando é que vendes e qual é o REIT que tu compras. No entanto, depois as variações do preço do REIT não és tu que controlas, não tens controle sobre esse processo, portanto tens muito menos controle sobre todo o processo. Depois, outra desvantagem é o facto também de não teres alavancagem. O que é que eu quero dizer com isto? No caso dos imóveis, tu consegues financiar, financiamento bancário. Aqui, no REIT, não consegues ter um financiamento, por exemplo, para a habitação, seja próprio permanente, seja secundário, porque não estás a comprar uma casa. Se calhar consegues financiamento privado ou financiamento até um crédito a nível pessoal, mas a probabilidade de conseguires um crédito do banco para comprares ações é muito menor do que para comprar um crédito de habitação. O crédito de habitação é uma coisa banal, é uma coisa que toda a gente faz, completamente normal, facilmente consegues, enquanto aqui alavancar um investimento em REIT, se tu fores ao banco pedir 100 mil euros ou 10 mil euros para investir em REIT, o mais provável é que o banco não te dê nada. Portanto, tens também essa desvantagem. Depois, outra forma aqui de investir no imobiliário é, por exemplo, com cedências de posição.
O que é que eu quero dizer com isto e o que é que são cedências de posição? Imagina que encontras um imóvel e consegues fazer uma proposta muito interessante, valor muito abaixo do mercado, e que fechas ali um imóvel, por exemplo, na zona de Coimbra, um T2 por 50 mil euros. Aqui um valor muito interessante, muito abaixo do mercado, e em vez de tu próprio fazeres as obras, rentabilizares esse imóvel, depois seja na sua venda ou no seu arrendamento, podes, por exemplo, passar essa tua posição antes de fazer a escritura, ou seja, imagina teres contrato de promessa com venda assinado, ou seja, aquele imóvel está reservado para ti, digamos assim, e antes de escriturares, cedes essa promessa de venda a outro investidor ou a outro cliente qualquer por um valor X. Imagina que tinhas o contrato de promessa com venda assinado a 50 mil euros de valor de compra, mas por 10 mil euros há uma pessoa que está disposta a pagar 10 mil euros a ti para ficar com esse teu contrato de promessa com venda e depois ele próprio comprar a casa por 50 mil euros, mas entretanto tu já fizeste o lucro de 10 mil euros que ele te pagou para ficar com esse contrato de promessa com venda ou com esse imóvel, digamos assim. Também aqui uma forma de investir no imobiliário, por assim dizer, mas com muito menos capital. Porquê? Não precisas aqui do capital para comprar um imóvel, precisas apenas do capital para assinar o contrato de promessa de compra e venda, ou seja, o sinal, que muitas vezes é só 10% do valor do imóvel. E depois acaba aqui por também gastar menos tempo, de certa forma, porque depois não tens que investir o tempo em conseguir aqui por exemplo, um orçamento do empreiteiro, ou tu próprio teres o empreiteiro a fazer lá as obras, não despendes desse tempo, ou controlar a obra. Claro que se calhar para negociar a tua cedência de posição acabas por gastar tempo em encontrar esses clientes que vão querer comprar a tua posição, ou até mesmo para negociar depois essa posição, o valor que eles te vão dar para ficar com ela. Precisas fazer o estudo de mercado na mesma, precisas de se calhar até ter um orçamento do empreiteiro para justificar, olha, só preciso de 20 mil euros aqui para ficares com este imóvel top, mas todo o tempo que irias investir a controlar a obra, etc., ele deixa de existir. Pronto, estas são sim as principais formas de investir no imobiliário. Também há ainda uma outra última forma que pode ser muito interessante, que é tu próprio investires em investidores imobiliários. O que é que quer dizer com isto? Imagina que há um investidor que encontra um imóvel que é muito interessante, e quer fazer uma operação de compra e revenda, certo? Ou seja, vai fazer o que tu poderias também fazer. Ele quer comprar um imóvel, quer remodelar, quer vender depois ou até arrendar, só que não tem capital suficiente, precisa de capital. Tu podes investir, neste caso, por exemplo, dá-lhe parte do capital, imagina que ele precisa de 10 mil euros, tu dás 10 mil euros a esse investidor imobiliário, ele faz a operação toda, ou seja, ele é que compra, ele é que remodela, ele é que vende, mas no fim tu ficas com parte dos lucros que ele fizer nessa operação. Porquê? Porque tu fizeste um empréstimo, no fundo, investiste 10 mil euros naquele negócio. Também é outra forma mais passiva, digamos assim, porque não estás envolvido no processo, estás só a alocar o teu capital, mas estás a investir no imobiliário na mesma, e é aqui uma forma mais passiva de o fazer, mas também necessita de algum capital inicial. E agora, no meio desta explicação bastante longa de bastantes formas de investir aqui no imobiliário, qual é que é a mais certa para ti? Lá está, vai depender de tudo dos teus objetivos. E se tu fores às vantagens e desvantagens de cada um deles, se calhar percebes rapidamente o que é que poderá fazer sentido para ti, mediante as coisas que tu definiste, os teus objetivos de vida, digamos assim, mediante o estilo de vida que queres levar. Portanto, imaginemos que tu queres um rendimento super passivo, que te dê muito pouco trabalho e que tens pouco capital inicial para investir, mas queres investir na mesma no imobiliário. Se calhar o REITs são um ativo, são a forma de tu investires perfeita para ti. Porquê? Precisas de pouco capital inicial, 50, 100, 200 euros, e a partir do momento que compras a ação, investes, não tens que fazer mais nada. Essencialmente, é só deixar o dinheiro render, sempre com o risco, atenção, da ação desvalorizar, ou seja, podes perder o teu dinheiro mesmo, mas em termos de trabalho ou de tempo gasto, é praticamente zero. É só descobrir o REIT
que faz sentido para ti, mediante os teus padrões do que é que queres investir, compras a ação e depois não tens de fazer mais nada, só um dia vendê-la quando te apetecer, e mesmo isso demora só um clique a chegar lá e vender. No entanto, se fores aqui uma pessoa que até tem mais capital, tem muito mais capital para investir, mas quer um rendimento também um pouco mais passivo e não tão intensivo em termos de tempo. Então, se calhar um buy and hold de uma casa em que podes comprar e arrendar pode ser interessante, porque consegues alavancar o teu capital com financiamento bancário. Se tiveres, por exemplo, 10, 20 mil euros, consegues comprar uma casa por 100 mil euros, 150, o que for, ou agora até com os financiamentos a 100%. Precisas praticamente zero capital inicial, consegues comprar uma casa e depois fazer o arrendamento daquela casa, e com o próprio valor mensal que o arrendamento dá, ires pagando um empréstimo, a mensalidade do empréstimo, e ainda sobrar algum para poderes fazer o que bem entenderes com esse dinheiro. Ou então, podes até, outra forma de, com mais capital, investir de forma mais passiva, é lá está, dares 10 mil euros, 5 mil euros, 15 mil euros, o que for, a um investidor imobiliário, a uma operação que faça sentido, ele faz a operação toda e tu no fim ficas com parte desses lucros. E depois, por fim, se és uma pessoa que tem bastante capital e que tem bastante tempo e quer estar envolvido no processo e que não quer passividade, quer ação, tens o fix and flip, ou seja, a compra, a remodelação e depois venda. É o processo mais intensivo de tempo, mas se calhar também é um processo que pode dar aqui lucros mais interessantes, na ordem dos 30%, 40% antes de impostos, ou dependendo, lá está, tens controle total da operação, ou seja, tu é que vais decidir exatamente o que é que vais fazer. Portanto, os rendimentos só dependem de ti, não só dependem de ti, há sempre aqui algumas variáveis, mas dependem muito de ti. Portanto, se tiveres tempo, pode ser uma opção muito boa para ti. No meu caso, inicialmente, eu iria, quando queria entrar no imobiliário, ou quando pensei em entrar no imobiliário, e mesmo quando ainda comprei o meu primeiro imóvel, eu estava para ir para uma estratégia de 100% buy and hold, ou seja, 100%, mandei aqui um estouro, está top, 100% de comprar imóveis e arrendar, era a minha estratégia inicial, era o que eu queria fazer. Porquê? Porque era passivo e porque ia ter rendimentos ali mensais estáveis que depois poderia alocar ao que quer que fosse. Mas muito rapidamente apercebi-me de, apesar de ser uma estratégia interessante, não era a mais adequada para mim. Porquê? Não era porque me faltava capital, eu tinha capital, não era por causa da passividade. A passividade até é interessante, porque eu estou a conciliar isto tudo com o trabalho a tempo inteiro na Decathlon. Ou seja, eram os dois interessantes, mas não ia de acordo com os meus objetivos de vida, ou com a forma que eu queria viver a minha vida. Porquê? Porque eu queria obter bastante capital e não estou a dizer rápido, mas relativamente rápido. Ou seja, aqui num timeline de 5 anos. Só que eu, ao comprar um imóvel e colocá-lo a arrendar, ao gastar todo o capital inicial que eu tinha para fazer isto, eu só consegui comprar outro imóvel para alavancar novamente, por exemplo, daqui a 2, 3 anos. Ou seja, eu, numa operação, ia bloquear os meus investimentos imobiliários durante 3 anos. Apesar de ter tempo para fazê-lo, não ia ter capital. Então percebi logo não, só depois de comprar o meu primeiro imóvel, percebi que tinha que adaptar a estratégia. E por isso adaptei a minha estratégia, comprei um imóvel no sentido de buy and hold, para arrendar, mas a meio adaptei a minha estratégia e decidi vender aquele imóvel. Lá está, um erro, por assim dizer, ou seja, compras um imóvel e fazes a operação a pensar numa coisa, arrendamento, e depois a meio trocas. Isto pode ter-me custado alguma rentabilidade, e custou de certeza, porque os tipos de euros tinham sido diferentes, mas para estar mais de acordo com o que eu queria para mim, o que eu queria para a minha vida, era o que fazia mais sentido a fazer, então eu acabei por fazê-lo. E agora alterei para uma estratégia de 100% fix and flip para já. 100% fix and flip, porquê? Apesar de gastar muito mais tempo e eu no futuro não querer gastar este tempo todo, para já tenho esse tempo, vou disponibilizá-lo no fundo como um investimento para conseguir muito mais capital, muito mais rápido. Porque imagina que eu compro um imóvel
compro imóvel 100 mil euros, certo? Faço obras, não, compro imóvel de 80 mil euros, faço obras de 20 mil euros, gastei ali 100 mil euros, obviamente com financiamento. E depois vendo um imóvel e faço um lucro total líquido, digamos assim, já depois de impostos, de 20%. Ou seja, fiz ali 20 mil euros e esses 20 mil euros de lucro, a partir do momento que eu vendo um imóvel, já estão disponíveis para utilizar, eu posso utilizá-los de imediato. Ou seja, consigo liquidez e consigo rendimentos muito mais rápido para poder voltar a reinvestir, para poder voltar a fazer mais uma operação, a comprar mais um imóvel, a fazer mais obras e a conseguir lucros outra vez. Enquanto se arrendasse, ia ter que esperar 2, 3 anos. Assim, num prazo de 4, 5, 6 meses, o tempo que comprar, remodelar e vender demorar, já tenho ali outra vez o capital para poder investir e para poder fazer mais lucro. E por isso, para já, optei por uma estratégia de 100% disso, para fazer dinheiro mais rápido, para conseguir capital mais rápido, para depois, mais tarde, com mais capital, conseguir transitar aqui para uma estratégia de investimento mista, em que compro imóveis para fazer fix and flip e depois, com o lucro de algum desses imóveis que já fiz fix and flip, começar a comprar 1, 2, 3, 4 casas, 4 imóveis para fazer buy and hold, para arrendar, para começar a construir aquele portfólio passivo, digamos assim, que todos nós queremos, e receber aquele dinheiro ao fim do mês com menos tempo, menos trabalho investido. Para já, é esse o investimento, o tipo de investimento imobiliário que faz mais sentido para mim, mas só consegui chegar aqui depois de perceber que tipo de pessoa é que eu queria ser, que tipo de vida é que eu queria levar, porque é que o investimento imobiliário fazia sentido para mim, dentro desses objetivos, e depois dentro do investimento imobiliário, quais eram as áreas de investimentos que eu queria levar. E pronto, malta, é isso. Opa, foi aqui um vídeo um bocado mais intenso, até porque lá está, eu estou a optar por esta cena um pouco mais orgânica, mais tipo conversa de café, para também deixar, não me restringir aqui, tipo, naturalmente falar de algumas coisas que me venham à cabeça, algumas experiências que eu já tive. Vão deixando feedback aqui nos comentários também se gostam desta abordagem. Opa, é das formas que eu mais curto de expor conteúdo ou de falar das minhas experiências, é só casualmente falar, e quem sabe um dia possamos vir até ter estas conversas mesmo ao vivo com vocês. Isso até era top e até uma ideia a explorar. Mas para já é isso, deixem feedback nos comentários, dúvidas, questões, o que quer que seja. Deixem nos comentários, deixem um like também que ajuda, subscrevam aí se curtiram do vídeo e pronto, e para continuar a receberem as notificações sempre que eu drop um. E é isso, malta, fiquem bem.